Meus irmãos, não se deixe enganar. Os maus costumes corrompem os bons costumes. Nós estamos aí diante de um furacão durante essa semana. Mas antes de entrar no olho desse furacão, deixa eu te falar a respeito da popularidade de Lula entre os seguidores evangélicos. Olha aí a Folha de São Paulo. Governo Lula escala ministros para receber líderes evangélicos em meio à crise da popularidade. Olha o G1. Desaprovação do trabalho de Lula entre os evangélicos cresce. Isso é 6 de março de 2024. Com baixa popularidade entre os evangélicos, Lula ensaia aproximação. Olha a Jovem Pan. Lula sanciona a lei para fortalecer relação com o público cristão. Vai ouvindo. Antagonista por evangélicos. Lula cria dia do pastor. Quer dizer, ele cria dia do pastor e dia da pastora. Já aí no ciclo aí da agenda ideológica das feministas. Carta Capital, aceno de Lula a religiosos em Pernambuco tem discurso com 11 menções de Deus. Estadão, Lula lança a campanha Fé Brasil para atrair eleitores evangélicos e relembrar programas sociais. Relembrar programas sociais. Guarda isso. Depois da reprovação recorde de Lula, que é a aproximação dos evangélicos. Lula e Janja, a primeira-dama, se reúne com o vereador evangélico do PSDB. Lula está perdendo espaço junto aos pobres, evangélico e não evangélico. Aí tá aí. Lula quer se aproximar dos evangélicos. Lula quer se aproximar dos católicos. Lula quer se aproximar do segmento cristão. Mas para ele se aproximar do segmento cristão, do grupo, da família, que cultua Deus, primeiro ele tem que abrir a mão das leis referente ao aborto. Ele tem que abrir mão dessa ideologia nefasta de gênero. Ele tem que abrir mão da operação a menores de idade para mudança de sexo. Ele tem que abrir mão da desencarcerização. Ele tem que abrir mão de apoiar o grupo tracinho, porque não pode falar, apoiando o Hamas, apoia o Hezbollah, apoia o xiita, e o segundo de Lula, Geraldo Alckmin, estava lá prestigiando o presidente do Irã. Aliás, foi quase todos eles mortos pelo exército de Israel. Ele tem que abrir mão de muita coisa para se aproximar dos evangélicos. Mas nós sabemos que Lula e os seus ministros, por conta da queda da popularidade entre os evangélicos, eles estão tentando jogar a rede nos pastores que estão lá no Senado, que estão no Planalto, que estão na Câmara dos Deputados, para que esses pastores venham ser porta-voz das ovelhas de Cristo Jesus. A gente está vendo essa semana o pastor Antônio de Paula, homem que eu considerava, homem que eu admirava, que luta a nossa luta, que preserva a família, que preserva os ensinamentos básicos da Bíblia Sagrada. Agora, do lado de Lula,
justamente relembrando os programas sociais do governo. E eu venho lhe perguntar neste dia, será que Lula e os seus ministros conseguiram lançar a rede maligna e pegar o pastor Antônio de Paula, que relembrou os programas sociais e falou com a sua própria boca, está falando com a sua própria boca, em toda entrevista que ele está dando? Eu só relembrei os programas sociais do Lula porque beneficiou muito a igreja, os irmãos em Cristo Jesus. Será que os ministros de Lula conseguiram fisgar Antônio de Paula, pastor Antônio de Paula Júnior? Eu já estou achando que é melhor os pastores que se lançaram aí na política dar um passo atrás, vai apacentar a ovelha, vai pregar a palavra, porque os pastores estão se perdendo, infelizmente estão se perdendo. Pastor Antônio de Paula, que a direita admirava tanto, agora se lançando aos pés de Lula, dançando com Eduardo Paes na sua vitória. Ué, o que está acontecendo com a igreja brasileira? Temos que abraçar as pautas conservadoras. Lula é um águia. Os ministros de Lula é um águia. Cuidado! Eu vou botar mais uns vídeos aí para que vocês possam ver o grau de periculosidade que o pastor entrou. Infelizmente está sendo criticado, vai ser criticado, porque a ação dele não condiz com tudo aquilo que ele falou durante o seu pleito, diante da sua fala na Câmara dos Deputados. Tem uma outra ovelha que se foi. Saiu do Bolsonaro e foi para 3 pontinhos. Vamos olhar. Lula ladrão tem agora o método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Gente, o Gira é um milagre. é um milagre. Resta saber quem operou exatamente. Tem um bastidor dessa cena lá no Planalto. Um ministro que estava... Eu perguntei, mas o Lula não gosta dessas coisas, ele nunca fez, ele estava à vontade. Ele falou, não vou mentir para você, ele não estava muito à vontade, mas já foi um começo de se aproximar dos evangélicos. Mas ele estava um tanto constrangido com essa... Foi fechada, a cerimônia. E só para falar um pouquinho do Antônio de Paula, ele queria ser candidato à prefeitura do Rio, com apoio de Bolsonaro, não teve, e aí a coisa começou o Paes viu ali uma oportunidade de atrair o Antônio de Paula para o campo dele, de fato aconteceu, e ao que tudo indica, é Paes que faz essa ponte para que ele saia do vou te receber a bala por vou orar por você. Pelo presidente. Posteando o alambrado, já diria o... Mas ele deu uma entrevista muito forte, que aliás essa era a entrevista que eu queria ter colocado aqui, mas não rolou. Ele faz uma comparação, ele chama Bolsonaro de bezerro de ouro, e isso para os evangélicos é muito forte. O bezerro de ouro foi uma estátua erguida enquanto Moisés buscava os 10 mandamentos no Monte Sinai, e o povo de Deus ficou adorando o bezerro de ouro. Então, quando Moisés volta, quebra, inclusive, parte dos mandamentos e destrói o bezerro de ouro. Isso tem a ver com o povo de Deus ficar 40 anos no deserto.
certo? Então, por isso também há uma questão dos evangélicos de não adorar imagens. E aí a construção nessa entrevista de Otônio de Paula é dizer que Bolsonaro hoje, essa questão de falar mito dentro da igreja, para ele, é adorar um homem. E que isso é inadmissível para o povo de Deus. Então ele, na verdade, ele está saindo do bolsonarismo. Isso é importante. Mas ele faz uma construção que bate muito fundo no público evangélico. Ele diz assim, olha, ele fala, queriam que eu estivesse com eles porque Deus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula? Não sou criança nesse nível e não sou... Eu nem vou repetir porque é capacitista. Achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula, como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles. E aí ele continua, ao se referir a essa participação dele no evento com Lula. Ele diz o seguinte, não sou ponte nenhuma do PT com a igreja, não sou ponte do Lula com a igreja, mas sou ponte de oração. Essa briga eu vou comprar. Aonde eu for, vou dizer, orem pelo Lula, orem pelo governo. Não sou daqueles que torcem para o avião cair só porque não gostam do... Para os religiosos, vejamos, a pesquisa Genial Quest também trouxe um recorte entre os evangélicos e a avaliação em relação ao governo Lula. Os que avaliam de forma positiva eram 28% em junho do ano passado, aí foi para 32%, 27%, manteve 27%, aí alcançou 22%, 23% em maio e 26% agora em julho, que é a avaliação positiva. Mas olha a linha negativa, hein, Clarissa? Foi de 36 de dezembro do ano passado, olha lá, subiu para 48. Aí uma quedinha para 42, uma quedinha para 39. De que maneira você observa esse movimento religioso e o quanto isso afeta ou não Jair Bolsonaro, por exemplo? Porque a gente sabe que ele nada de braçada, principalmente entre os evangélicos. Primeira coisa é que aqui, essa redução aqui é bastante intensa, né, Elisa? A gente está falando pontos, né? de 48% em fevereiro deste ano para 39% agora. Então já é uma evolução bastante significativa. Lembrando, houve um trabalho muito intenso por parte do governo do presidente Lula junto ao eleitorado evangélico. Lula chegou a escalar ali alguns dos seus auxiliares mais próximos para que melhorassem a articulação com esse público. Teve desde trabalho junto a pastores, a uma aproximação para que contribuíssem para demonstrar também a evolução de medidas do governo federal, envolvendo ministros que são evangélicos, né? Há integrantes do próprio governo Lula que se relacionam bem com essa área. Todo esse trabalho foi feito e demonstra resultado. Mas aqui, como a gente estava falando mais cedo, a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter sido um componente que impacte nisso também, porque o público evangélico pode eventualmente em uma parcela ter sido impactado pelas denúncias, pelas investigações que correm contra o ex-presidente e ter aberto um pouco mais o olhar para o governo do presidente Lula. Mas, mais uma vez, aqui você tem uma oscilação aqui bastante intensa, se você for ver. A gente sai, olha só, em agosto de 23 também, que a gente estava falando que o ambiente econômico era um pouco mais promissor, havia mais otimismo, olha só como os dados aqui eram melhores também. E no começo de outubro, a gente teve ali o ataque do Hamas no território israelense. Isso é interessante de trazer porque você tem todo um movimento religioso que ficou muito conectado também com essas questões de Israel, as falas públicas de Lula, a maneira como Bolsonaro se apresentou em relação a Israel, e a gente sabe o quanto isso impacta a galera religiosa. Tanto que, olha ali, de 29% avaliação negativa, voou para 48% em fevereiro, e foi bem no bojo dessa época. Senhor Jesus, nós queremos, nesse momento, lhe apresentar o presidente da República, Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, Dona Janja. Pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Pontuar, eu fui lá representar a Frente Parlamentar Evangélica, o presidente Silas Câmara, que é o nosso presidente,
E nós estivemos lá por conta da sanção da lei que declara o dia 9 de junho como o dia da música gospel. Chegando lá, eu sinalizei, reconhecendo de que duas coisas que houve no governo Lula. A primeira foi em 2003, com a sanção da que ficou conhecida como a Lei da Liberdade de Expressão, ou da Liberdade Religiosa. Foi sancionada pelo presidente Lula na época da reforma do Código Civil, que reduziria, não é, as nossas igrejas como simples associações. E, a partir da sanção desta lei, prevaleceu, portanto, os estatutos dessas igrejas. E falei também de que boa parte dos nossos irmãos são contemplados pelos programas do governo federal, não é? Já que tanto Minha Casa Minha Vida, quanto o ProUni, quanto o Bolsa Família atende à base da pirâmide social e aonde a igreja evangélica tem a sua maior influência. Eu não elogiei o governo Lula, eu apenas republicanamente reconheci que esses programas sociais são muito importantes, inclusive atingindo a camada evangélica. Logo após, nós fizemos uma oração pelo presidente da República e oramos por ele, cantamos hinos, enfim, eu fiz o meu papel, eu sou pastor há 30 anos pelas Assembleias de Deus. E o papel da igreja, Tiago, sempre foi o diálogo e a intercessão. Por isso eu não me surpreendi também com esses ataques que eu sofri, mas que não me abalam. Eu continuo sendo um deputado de direita, conservador, oposição politicamente ao governo do presidente Lula, contudo republicano e cristão. Portanto, o que eu fui fazer ali também é colocar muito claro para o presidente da República de que a igreja não é de Bolsonaro e também não é dele. A igreja é do Senhor Jesus Cristo e nós vamos continuar cumprindo o nosso papel como igreja, que é interceder e dialogar, seja quem for que estiver no governo. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta.